todos e a todas, meu nome é José Costa e eu sou professor de Filosofia e Ciências Sociais do IFMG Campus Ponte Nova. Essa é a aula 2 da disciplina de Filosofia do curso Pré-ENEM, oferecido pela plataforma Mais IFMG. Bom, nessa segunda aula eu vou tratar das primeiras investigações, das primeiras questões tratadas pelos filósofos ao longo da história. Ok? Na aula passada, eu fiz uma rápida abordagem do que é filosofia e defini a filosofia como a área do conhecimento que trata dos problemas mais gerais acerca da realidade. Para fazer isso, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui com vocês. Ok? Eu acredito que está aparecendo para todo mundo. E, como eu disse na primeira aula, as questões filosóficas, né, as questões mais gerais acerca da realidade, elas se colocam para todos os seres humanos. Como nós vivemos em determinadas culturas, em determinados modos de vida, nós receberemos respostas filosóficas sobre a realidade. No nosso modo de vida, por exemplo, é muito comum que uma resposta nos oferecida quando nós perguntamos qual é a origem da realidade, né, está ligada à existência de um Deus, mas outras culturas vão responder de outras maneiras, né? Uma pergunta fundamental da filosofia diz respeito a essa questão que eu coloco na tela, né? O que é o mundo? O que é a realidade? Essa é a questão inicial dessa área do conhecimento que nós chamamos de filosofia. Repare no nome. O nome vem do idioma grego antigo, né? Onde filo quer dizer proximidade, uma aproximação, e sofia está ligada à sabedoria. Né? A filosofia seria dessa forma uma aproximação, um querer estar junto da sabedoria. A palavra é grega e é criada, inventada por um sujeito, um filósofo muito antigo chamado Pitágoras, no século 5 para 6 antes de Cristo, ou antes da Era Comum para quem não é cristão. A palavra filosofia ela surge aqui no século VI, mas nós podemos dizer que a prática de fazer perguntas sobre a realidade é tão antiga quanto a humanidade. Desde a primeira vez que um humano, um de nós, olhou para o céu e fez perguntas sobre o que é isso, aonde nós estamos, o que nós somos, ali já havia uma investigação filosófica. Porém, no século VI, lá na Grécia Antiga, né, no aglomerado de cidades-estado atenienses, conforme vocês viram nas aulas de história, surge essa área como uma área de investigação própria, né, que faz investigações sobre a physis. A physis é a realidade, né, por isso que nós estudamos física. A física é a área do conhecimento que trata de como as coisas se organizam na realidade, como que as coisas caem, como elas se movimentam, né? É só no Ocidente, nessa parte do mundo que tem filosofia? Não necessariamente. Conforme eu apontei, onde há humanidade, há questionamentos mais gerais sobre o humano. Né? Por isso que eu coloco uma foto, uma imagem de uma cerimônia oriental, uma cerimônia chinesa, que também é uma cultura muito rica em explicações sobre o funcionamento da realidade, sobre o que é a realidade. Todas as culturas humanas, as culturas ameríndias, as culturas africanas, as culturas asiáticas, elas têm explicações sobre o funcionamento da realidade. Porém, aqui no Ocidente, né, onde nós passamos a desenvolver filosofia, eu falo nós porque de alguma maneira nós somos ocidentais, nós falamos uma língua ocidental, o nosso modo de explicação mais comum pode ser identificado como ocidental, nós passamos a chamar esses questionamentos mais gerais sobre a realidade, essas grandes questões, de filosofia. E o nome fundamental dessas investigações é um sujeito, é um grego, é um ateniense chamado Sócrates, que é um homem muito simples, é um soldado, mas vai entrar para a história da nossa cultura e para a história da filosofia por fazer algum tipo de questão bastante diferente. Sócrates é tão importante que nós dividimos em antes e depois de Sócrates, né? E todo mundo que vem antes de Sócrates nós chamamos de filósofos pré-socráticos. Vocês vão reparar que quando nós falamos na história da filosofia, nós falamos muito em filósofos e pouco em filósofas. Né, esses indivíduos que fazem essas perguntas são, em sua maior parte, homens, porque ao longo da nossa história dá uma proeminência para a masculinidade e deixa as mulheres em segundo plano. Né? Nos últimos séculos, nós temos revisto essa injustiça, essa limitação de acesso, e tem surgido filósofos, cientistas, uma série de investigadores que agora têm espaço para também fazer perguntas, inclusive sobre por que isso é assim.
Os pré-socráticos, né, são um grupo de filósofos que tratava das questões iniciais, né, são os primeiros sujeitos a perguntar se o mundo tem uma ordem, se o mundo tem um funcionamento, sem fazer referência ao sobrenatural, ou à mágica, ou aos deuses. Os pré-socráticos também vão fazer as primeiras perguntas sobre a existência ou inexistência de verdades. Será que a gente é capaz de descobrir verdades sobre o mundo? Por que eu coloquei um vídeo? Um filósofo muito antigo, um pré-socrático muito antigo, chamado Heráclito, conforme eu escrevo lá na apostila para vocês, ele fazia perguntas sobre o funcionamento da realidade. Só para a gente ter um exemplo rápido aqui do que esses filósofos se perguntavam. E Heráclito perguntou se a realidade ela é parada, ela é fixa ou ela está em constante movimento. E ele usou a seguinte metáfora para que nós imaginássemos a realidade como um rio. E Heráclito aponta que ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Ou nós já mudamos ou o rio já mudou. Quer dizer, para Heráclito, nós estamos em constante mudança. O José que começou essa aula não é o José que vai terminar essa aula. O rio no qual eu me molhei já não é o mesmo rio no qual eu vou me molhar daqui a pouco. Quer dizer, reparem, a realidade está em constante mudança. E se nós, seres humanos, queremos aprender sobre a realidade, nós temos que aprender sobre essa mudança. Aqui as questões dizem respeito ao funcionamento da realidade, a tentar entender como que a realidade funciona. Um outro filósofo bastante conhecido, chamado Tales, perguntou do que eram feitas as coisas do mundo. Né? Do que são feitas as coisas do mundo? Essa é uma das primeiras questões filosóficas. E a resposta de Tales é que tudo envolvia água. Reparem, um elemento fundamental que constrói as coisas do mundo. Muito parecido com o que hoje nós chamamos de tabela periódica. É claro, com muito mais elementos que compõem as coisas do mundo. Sócrates vai promover uma revolução. Sócrates está aí, né? Em breve eu vou contar o que aconteceu com Sócrates, lá no século V, por promover aquilo que nós chamamos de atitude socrática. Sócrates vai ser um filósofo, vai começar a trabalhar a exigência de justificativas e fundamentos. Por que as pessoas acreditam nisso e não em outra coisa? Por que as pessoas têm fé? Por que as pessoas acreditam nos políticos? Sócrates vai questionar as bases da sociedade com base naquilo que ele chama de dialética, né, num diálogo. O que é a coragem? A coragem é ser valente, mas o que é a valentia? Quer dizer, Sócrates vai fazer exigências para que nós passemos a justificar melhor aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós defendemos, por que nós pensamos dessa maneira e não de outra. E ele vai usar para isso um método que ele identificou como maiêutica, que está ligado a parto, a colocar vidas no mundo. A partir do momento que eu começo a me questionar, entender melhor por que eu faço o que eu faço, por que eu acredito no que eu acredito, eu tenho bases mais sólidas para os meus posicionamentos sobre o mundo. E essa é uma segunda atitude que a filosofia nos estimula, né? Que é aquilo que nós chamamos de atitude crítica, ou aqui nós podemos chamar de atitude socrática. Né? Na Atenas do século V, Sócrates será condenado à morte justamente por questionar as bases dessa sociedade grega que começa a ser democrática, que começa a se organizar politicamente. Sócrates vai questionar e vai levantar tantas questões sobre aquele modo de vida que ele será condenado à morte pelos cidadãos atenienses. O ponto é que a atitude socrática traz uma mudança. Ao invés de fazer perguntas sobre apenas a realidade, nós passamos a fazer perguntas sobre nós mesmos. Por que nós vivemos dessa maneira e não de outra? Será que essa é a melhor vida possível para seres humanos? Ou melhor, o que é uma boa vida? Como podemos viver? Como devemos viver? Ao levantar essas questões, Sócrates nos lembra que nós, seres humanos, sempre podemos melhorar as nossas respostas sobre o mundo. Okay? Nós podemos buscar melhorar as nossas justificativas. Pensem na condição de vocês. Por que vocês procuram um curso de preparação? Quais são as questões envolvidas? O que vocês esperam da educação? Ou melhor, o que é educação? Reparem a atitude socrática em ação. Por que nós buscamos no nosso modo de vida constantemente processos educacionais? Ou uma pergunta que eu gosto de fazer para os meus estudantes lá na escola: escola para quê? O que nós queremos com a escola? Esse é o tipo de pergunta que Sócrates faria, questões que nos desconcertam, questões para as quais nós não temos resposta no primeiro momento. Ok? E talvez o objetivo nem seja chegar a respostas fixas e imutáveis, mas manter constantemente uma reflexão, um pensar outra vez, né? Conforme Sócrates nos aponta, uma vida sem reflexão, uma vida para animais.
né? Sócrates é exigente, é uma vida que não vale a pena ser vivida. Por isso que a atitude socrática vai ser fundamental para que nós possamos sair do preconceito, sair do hábito de pensamento e tentar pensar o diferente, tentando compreender cada vez mais e melhor sobre a realidade. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido compreensível. Sugiro que vocês façam a leitura da apostila na unidade 2 da área de filosofia e até a próxima aula. Um abraço.